Quero trazer uma palavra nessa manhã para a igreja, né? E eu quero usar o texto de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 1. Aconteceu um fato muito engraçado. Eu gastei um tempo preparando essa mensagem e geralmente eu escrevo no bloco de notas. E aí depois eu ligo o tablet e eu transfiro do tablet, do celular para o tablet. Quando eu fui transferir, apagou no tablet e apagou no celular. E não tem como recuperar, pelo menos eu não sei fazer. Falei, então, não era para ser mesmo. Como eu gastei tempo estudando, eu lembro da mensagem, então não tenho nada escrito. Na verdade, tudo foi inspiração de Deus para a minha vida. E eu espero que o Espírito Santo de Deus me faça lembrar aquilo que eu estudei nesse momento. Sentado como estão, Lucas, capítulo de número 11, capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: Jesus continuou. Ele estava tratando de parábola, era a terceira nesse capítulo, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, algumas versões dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão como fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou para o meu pai e dizer: Pai, contra Deus e diante Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores, ou escravo em outras versões. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha a ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Traga depressa a melhor roupa, vistam nele, ponha um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e mata o bezerro cevado. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: O que é aquilo? E ele informou: O seu pai voltou, o seu irmão voltou, e por ter recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro cevado. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi o mandamento. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu,
perdido e foi achado. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Te louvo, Senhor, nessa manhã, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa. E agora, Senhor, na dependência do teu Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero iniciar a minha palavra trazendo dois fatos bem reais, bem próximo de nós, para a gente refletir. Primeiro, que a igreja ela não pode estar com os olhos fechados ao que, na verdade, acontece no mundo ou na comunidade. E eu quero trazer duas estatísticas para os irmãos, primeiro, para a gente refletir sobre isso, porque eu entendo que esse texto vai responder essa indagação que hoje nós estamos vivendo. Talvez você não saiba, mas 7% das crianças que nascem não têm no registro o nome de pai. 7% em cada 100 crianças, 7 crianças, quando são registradas, ela não recebe o nome do pai. E ela não recebe, a gente sabe por quê, né? Hoje, 15% das famílias, 15%, elas são famílias onde não existe a presença do pai. São consideradas mães solo. Quando a gente olha para o número de 100 famílias ou 100 lares, 15 desses lares elas estão sobre a responsabilidade da mãe, ou seja, não tem a figura do pai, são mães solo. Então, a gente observa, e eu quero fazer aqui, usar esse texto para uma reflexão mesmo, a gente pensar como igreja, olhar para a Bíblia, e a gente aprender a lidar com essas questões à luz da Bíblia. Esse texto vai responder isso. Porque eu não quero falar do filho pródigo, eu quero falar do pai do filho pródigo. Então, eu quero trazer uma mensagem às famílias falando sobre o pai do filho pródigo. Por isso eu li aqui o texto falando desse pai. E a igreja ela não pode ter os olhos fechados para isso. Ou seja, muitas mães hoje, elas estão criando os seus filhos sozinhas. Por outro lado, também, hoje, algumas crianças que talvez estão conosco, e ela talvez, na sua certidão de nascimento, ela não carrega o nome do pai. E isso, com certeza, isso vai gerar no coração de uma criança, ou vai gerar no coração de alguém, ela vai crescer com o sentimento da rejeição. E a gente precisa pensar, a igreja ela não pode fechar os olhos por aquilo que está acontecendo à nossa volta, e ela não pode fechar os olhos para a comunidade. Nós somos uma comunidade de fé, nós somos uma comunidade cristã, e em nosso meio, junto conosco, nem todas as famílias ela tem a figura da mãe e do pai. E a gente precisa pensar a respeito desse assunto. E esse texto, ele vai tratar isso de uma forma inversa. E talvez olhando para a questão da inversão, a gente consegue tratar as nossas dores. Ou tratar, ou entender como que a Bíblia, de uma forma cristã, ou como o Evangelho... Perdoe-me, eu estava numa conferência, cheguei lá na quarta-feira. Eu não suporto o ar-condicionado, irmão. E a gente fica num quarto, são 14 pessoas num quarto, com o ar-condicionado ligado direto na hora de dormir, e fora isso a gente fica num ambiente muito gelado, garganta vai para o espaço. Então, desde sexta-feira eu venho tratando da garganta, porque eu queria trazer essa palavra para os irmãos. Então, irmãos, a gente precisa aprender a lidar com isso, e esse texto vai tratar esse fato de uma forma inversa. Porque aqui não é uma rejeição do pai para o filho, mas é uma rejeição do filho para o pai. E talvez olhando dentro dessa perspectiva, a gente consiga tratar
alguma dor. Talvez a gente tenha aqui um filho que foi rejeitado pelo seu pai. Ou talvez não existe nenhum tipo de aproximação. E a gente precisa entender como que a Bíblia responde esse fato, porque isso vai trazer resposta para a gente também. Então, hoje é o Dia dos Pais, tem gente que não gosta de comemorar esse dia. Alguns, por exemplo, eu não tenho mais a figura do meu pai comigo. Meu pai, para mim, era o meu super-herói. Eu estava vendo aqui o Josué correndo, era assim que eu via meu pai. Era meu super-herói. Mas eu não tenho mais a presença do meu pai comigo, como muitos não têm aqui. Então, é uma realidade hoje isso. Mas talvez alguém tenha, mas não tenha aproximação por causa do sentimento da rejeição. E o texto ele vai começar dizendo o seguinte: certo pai tinha 2 filhos, é o versículo de número 2. E o mais moço, ele disse assim ao pai: pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu bens entre eles. Esse versículo aqui, irmãos, ele está carregado de um fato. Por que que aqui há um sentimento de rejeição? Porque na cultura da época, quando um filho pedia ao pai a herança em vida, ele estava literalmente, irmãos, considerando que o seu pai já estava morto para ele. Então não era somente chegar para o pai e lhe pedir a herança, mas ele está dizendo assim: você morreu para mim. Você não faz mais sentido na minha vida. E a gente não observa no texto o que esse pai agora ele vai viver, porque o texto vai deixar claro que ele tinha 2 filhos. E a gente vai observar no final do texto que ele amava os 2 de forma iguais. O pai não tinha filho preterido. Ele amava os 2 de forma igual. E um dos filhos, que o texto vai dizer que é o mais moço, ele rejeita o pai. Ele não quer mais a autoridade do pai. Ele não quer mais a casa do pai. Ele decide, então, sair. Ele quer ir embora. Mas ele não é alguém que ele vai embora, somente pega a sua mala, igual estou vendo ali, tem umas malas ali. Eu estava brincando ali com os pastores, né? A gente está ali na mala. Falei, no final do ano tem concílio, acho que o pessoal já está mandando a gente embora. Estava brincando, falei, aquela mala ali a gente no final do ano vai usar, a gente já está indo para outra igreja, a gente vai ser transferido. É uma brincadeira, tá, irmão? Falei assim, acho que aquilo ali é profético. Final do ano tem concílio agora, a gente estava em reunião de concílio, e a nossa igreja, o nosso sistema é itinerante, né? Então já começa a fazer as preparações para as futuras mudanças. E na última semana de novembro isso vai acontecer. Aí quando eu olhei para aquela mala ali, eu falei, acho que eu tenho que preparar minha mala para no final do ano já ir para outro lugar. É uma brincadeira, tá, irmão? Então, irmãos, é isso que está acontecendo com esse pai. Ele está sendo rejeitado pelo seu filho. E como que a gente lida com o sentimento da rejeição? Como que a gente lida? Esse texto ele vai nos ensinar a lidar com a ausência de alguém. Esse texto vai nos ensinar com o retorno de alguém também. Então aqui eu olho para um pai, talvez na sua vida seja o inverso, tá? Eu vejo um pai sendo rejeitado pelo filho, não porque o pai queria, mas porque o filho rejeitou. E ele agora precisa lidar com isso, com a ausência do filho e com esse sentimento de rejeição. Uma das coisas que me chama a atenção na vida desse pai é que o texto vai dizer que o pai repartiu bem entre eles. No versículo 13 vai tratar isso. Versículo 12. O pai repartiu bem sobre ele. A primeira coisa que eu vejo na vida desse pai é que ele é um pai justo. Ele é um pai justo.
O texto ele não deixa claro qual era a cultura desse filho da parábola. Mas havia uma questão no meio dos judeus, que quando o filho era o filho primogênito, e aqui o filho mais velho não é o que vai embora, ele tinha direito a 2/3 da herança. Ou seja, o filho mais novo só recebia 1/3. O texto não vai dizer aqui se ele era judeu ou não, mas para os judeus era dessa forma. E o pai reparte no meio. Ele pega a herança, metade é para o mais velho, metade é para o mais novo. Isso dá a entender que no coração daquele pai há justiça, ou seja, ele é um pai justo. Ele é alguém que ele não quer usar de injustiça, mesmo ele sendo rejeitado. Guarde essa palavra, justiça. Ele não vai aproveitar, irmãos, o momento da rejeição para usar de injustiça. Ele não vai usar aquele momento para descarregar a sua ira. Ele não vai usar aquele momento para ele tripudiar sobre a vida do filho. Ele não vai usar desse momento para ele demonstrar a sua ira. Ele não vai fazer isso. E talvez esse tenha sido o sentimento de alguns quando são rejeitados. Quando nós não recebemos o que nós achamos justo. Porque não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Não é a forma que você vê, é a forma como a Bíblia ensina. Então aqui, querido, ele não vai agora usar da justiça própria. Ele não vai usar da sua ira. Entenda isso, talvez você tenha vivido isso, querido, é uma realidade isso. Por que não se comemora o Dia dos Pais como se comemora o Dia das Mães? Você sabia que o Dia das Mães é o feriado que mais se vende no mercado? Comércio bomba. Dia dos Pais. Só Jesus a graça. Se chegar uma meia, dá glória a Deus, filho. Um lenço. Deus te abençoe. Não é verdade? Mas por que é assim? Irmãos, é assim porque, na verdade, o que nos cerca faz ser assim. Por isso que eu trouxe 2 estatísticas para os irmãos. Imagina uma criança, ela pega a sua certidão de nascimento, quando ela entende agora a vida, e ela fala assim, por que não tem o nome do meu pai? Ou uma mãe que ela está se desdobrando para criar o seu filho, e às vezes são muitos, sem a presença de alguém que poderia estar ali compartilhando. Então, tudo isso, irmãos, vai gerando esses sentimentos. E a gente percebe que essas coisas vão se esfriando. Porque a figura daquele que se esperava ser o provedor não é. A figura daquele que deveria ser o protetor não está. Então, eu sei, irmãos, que aqui o texto não é um pai que rejeita um filho, mas é um filho que rejeita o pai. E aqui me explica o inverso. Como lidar com isso? Então esse pai, mesmo sendo rejeitado, ele permanece tendo um sentimento de justiça. Ele não vai usar agora da justiça própria, do seu ódio, do seu rancor contra o filho. Ele não vai usar agora porque o filho rejeitou e ele querer agora prejudicar o seu filho. Não, ele age de forma justa, honesta. Ele deixa claro que o seu coração está limpo, que aquele fato não é decisão dele, foi uma decisão do filho. Então, se há alguém aqui hoje que está vivendo uma situação dessa, querido, você é uma vítima igual aquele pai foi do filho. E nós precisamos estar com o coração limpo. O Evangelho nos ensina isso, a viver. E é isso que esse pai vai fazer.
O segundo momento da mensagem é que agora esse pai, ele vai viver com a ausência desse filho. Mas ele precisa viver, irmãos. Ele não vai parar a vida dele, mas ele vai continuar vivendo. E a Bíblia vai dizer, e esse é um fato que o pai só vai saber depois, mas é o que está ocorrendo. E geralmente há um lapso na história, né, de todo mundo. A gente, quando há uma ruptura, ninguém sabe o que está acontecendo do lado de lá, nem sabe o que está acontecendo do lado de cá. Esse filho que rejeita o pai, ele agora vai conviver com outras pessoas. E essa convivência agora vai lhe levar para próximo de pessoas ruins, interesseiras. E é isso que ele vai viver agora. Esse filho, ele vai agora conviver com pessoas que ele pensava que amava, mas amava o dinheiro dele. Ele pensava que essas pessoas olhavam para ele de uma forma boa, mas era o dinheiro que ele tinha, eram os bens que ele tinha, que trazia as suas amizades. Então, todo o seu círculo de amizade era contaminado. Todas as pessoas que estavam à sua volta, na verdade, só queriam usufruir o que ele tinha. Ele está vivendo próximo de pessoas interesseiras, que na verdade está tirando tudo que ele tem e que não tem nenhum interesse pela vida dele, porque na hora que ele não tinha nada, a Bíblia vai dizer que todo mundo virou as costas para ele. Quantas pessoas já não viveram isso? Quando pensaram em determinados momentos da sua vida, estava bem, tudo bem. E aí, quando a gente está bem, tudo conspira, né? Ele com dinheiro, com os bens, ele vai viver de forma dissoluta. O irmão diz que ele vai gastar o dinheiro com prostituta. Ele vai para as baladas da vida, para a festa da vida. Ele vai conviver, ele está bem. Mas ele é incapaz de perceber o futuro. Talvez, irmãos, esse seja uma resposta para muita gente que decide, em algum momento, tomar decisões erradas. Enquanto a gente tem pessoas ao nosso lado que usufruem do bem que a gente tem, nós teremos amigos. Mas a hora que tudo nos faltar, irmãos, só há um lugar que nós vamos encontrar guarida, é na casa do Pai. Esse menino que rejeita o pai, como talvez alguém aqui está vivendo esse sentimento de rejeição porque foi rejeitado. Ele agora, querido, ele precisa agora ter o seu próprio sustento, porque o dinheiro acabou. E o texto vai dizer que ele arruma alguém, um lugar para trabalho, ele vai agora cuidar dos porcos. E é interessante a parábola, porque os judeus, por exemplo, eles não criavam porco. Não tinham, né? Aliás, eles não comiam. E na parábola é provocativo mesmo, porque Jesus vai mostrar que ele chega ao fundo do poço. É isso que Jesus está dizendo, ele chega ao fundo do poço. Ele chega no pior estágio da vida dele. E ele vai conhecer alguém que é parecido com o seu pai, mas não é o seu pai. O pai dele era empregador. E ele agora vai trabalhar para alguém. Ou seja, ele que convivia na casa do pai, via como o pai lidava com os seus empregados. Ele agora está na condição de empregado, lidando com um empregador. E ele agora vai ver como aquele homem cuida dos seus empregados. E a Bíblia vai dizer que uma fome veio naquele lugar e ele teve vontade de se alimentar com o alimento que os porcos comiam. Possivelmente ele ganhava pouco, ele não conseguia se sustentar, e ele chega ao fundo do poço. O único alimento que lhe resta é o alimento que os porcos se alimentavam.
E quando ele chega nesse estágio, geralmente quando alguém chega no fundo do poço, irmãos, e às vezes é necessário ir para lá, porque nos leva à reflexão. Agora ele vai refletir. Ele começa agora a voltar no seu passado. E eu imagino ele falando assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Que decisão louca foi essa que eu tomei? Por que eu tomei esse tipo de atitude? É isso que ele está refletindo, ele está pensando. Ele começa a olhar para aquele homem que era o seu patrão, e ele começa agora a comparar com o pai dele. E ele percebe o tipo de trabalho que ele está fazendo, ele vai olhar para tudo isso, ele começa a refletir, e ele vai dizer assim, quantos empregados do meu pai têm tudo? E eu aqui passando necessidade. Isso só demonstra, irmãos, que aquele homem que empregava as pessoas era uma pessoa justa. Percebe que o texto, ele vai lidar agora com, dissertando sobre a vida do menino, mas não fala nada do pai. E o pai agora está convivendo com a ausência desse garoto. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse menino, caindo em si, ele decide então procurar o pai. Eu acho interessante a atitude que a Bíblia vai dizer a respeito dele. Guarde isso, irmãos. Ele vai dizer assim, pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. 2 vezes o texto vai repetir isso. E talvez esse precisa ser o sentimento de algumas pessoas. Quando nós fazemos alguma coisa que prejudica a vida de alguém, nós estamos primeiro pecando contra Deus, querido. E essa é a parte mais dura da mensagem. Não é que nós estamos somente fazendo mal a alguém. Não é que nós somente estamos usando de forma injusta com alguém. Não é que nós estamos somente rejeitando alguém. Nós estamos pecando contra Deus. E o pecado contra Deus, irmãos, precisa ser primeiro perdoado lá no céu. O pecado contra Deus precisa ser tratado primeiro com Ele. E Ele reconhece isso, Ele diz, Pai, pequei contra Deus, pequei contra Ti. Ele reconhece, ele cai em si, que o pecado, que a decisão dele foi uma decisão, não foi só em rebelião contra o Pai, mas foi uma rebelião contra Deus. Quando o coração dele se desvia da casa do Pai, ele estava se desviando, na verdade, de princípios. E é isso que nós estamos vivendo hoje no meio da humanidade, irmãos. Pessoas quebrando princípios. Porque o que Deus planejou para nós não é isso. O que Deus projetou para nós não é isso. Dentro da visão de Deus, Deus vê a família nuclear, irmãos. Mãe, pai e filho. Essa é a visão de Deus. A gente sabe que a sociedade não é assim, mas eu preciso trazer o que a Bíblia fala. Então essa é a visão de Deus. Então quando nós quebramos isso, ou em algum momento isso foi quebrado um princípio. E aí o texto vem para nos ensinar a corrigir isso. Como lidar com o retorno? O pai, ele precisa lidar com a rejeição do filho. O pai precisa lidar com a ausência do filho, talvez no seu caso seja o inverso. O filho precisa lidar com a rejeição do pai, lidar com a ausência do pai. Mas como lidar com o retorno, se isso um dia acontecer? E agora? Como que eu faço? Qual é a minha postura diante disso? E o texto vai deixar claro que, vindo ele longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correu e o abraçou. Versículo de número 20. É aqui que o texto nos ensina. Havia compaixão. Compaixão. Esse é o sentimento cristão, irmãos. Compaixão.
compaixão. Sentimento cristão precisa ser da compaixão. E sabe o que acontece muitas das vezes? O problema é que quando o futuro nos traz o passado à tona, é aqui, isso está acontecendo, a gente não sabe quanto tempo isso demorou. Mas quando o futuro traz o passado à tona, como que a gente faz? A gente fica preso no passado ou a gente lida com o presente? A gente vai lidar com as mazelas do passado ou a gente vai aproveitar o presente, as oportunidades que Deus está nos dando? Vamos imaginar o dia de hoje, tá, irmão? O pai no dia de hoje ou o filho no dia de hoje. Vamos imaginar, só imaginar, tá, irmão? Aqui na figura do pai aqui. Que papelão tu fez, hein? O pai falando para o filho. Tu levou a metade da minha herança. Me colocou numa situação desconfortável. Fez tudo que você fez, agora tu vê com essa cara lavada aqui para falar comigo? Mete o pé, vai embora. Nem aparece daí. Seria assim, né? O que a Bíblia nos ensina? Eu sei que é doloroso tratar com isso, tá, irmãos? Porque quando a gente trata esse assunto, às vezes remói o passado. Não é fácil. Mas como que a Bíblia nos ensina? A Bíblia mostra que o pai tinha um sentimento de compaixão. O avistou e compadecido dele. Irmãos, aquele menino não voltou da forma que ele saiu. Ele voltou descalço. Eu tenho certeza que em casa ele tinha o que calçar. Ele voltou maltrapilho, e o pai mandou botar uma roupa nele. E o pai botou o anel de autoridade nele, dizendo assim, você é meu filho. Então, ele voltou na lona, quebrado. E como que a gente lida com isso? O texto vai dizer que o pai se compadeceu. Irmãos, o sentimento cristão para lidar quando o passado vem à tona chama-se compaixão. É o sentimento que Deus teve para conosco. E o pai o abraça, e o pai o beija, e eles se consertam. E aí o pai o perdoa, ele o perdoa, e o sentimento do perdão vem, e as coisas se ajustam. O pai o perdoou. Eu quero mudar a mensagem, eu tenho pouco tempo. Mudar a mensagem para falar sobre os 3 personagens desse texto, e aqui eu concluo. Vi a irmã Naimar. Que alegria receber a senhora. Olha, que alegria. Deus abençoe. Amém. Essa parábola, irmãos, ela tem 3 personagens aqui. O pai, que representa Deus. O filho, que representa o pecador. O filho mais novo. E o filho mais velho, que representa o fariseu. Então, quero mudar a mensagem aqui para falar para a gente. Deus, como pai, ele sempre vai nos amar. E Deus, como pai, ele tem uma herança para nós. A casa do pai é o melhor lugar para nós. Deus, como pai, ele tem tudo para nós, nada falta. Deus, como pai, ele trata bem do filho, trata bem do empregado, ele trata bem de todo mundo. Mas nós, pecadores, às vezes rejeitamos a Deus. Porque nós achamos que somos autossuficientes. Porque nós achamos que não precisamos do Pai, ou precisamos de Deus. Porque nós achamos que somos dono do nosso nariz, que a gente pode viver do jeito que a gente quer. Então a gente, como pecador, a gente rejeita o Pai, e a gente vai embora, vai viver a nossa vida. Só que há um momento da nossa vida, irmãos, que a gente vai sentir a ausência de Deus, foi o que aconteceu conosco. Em algum momento da nossa vida, a gente vai perceber que há uma casa do Pai para nós. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com você, que é o que acontece com as pessoas. Então, como pecador, a gente se acha autossuficiente. A gente não precisa do Pai, a gente quer viver a nossa vida e a gente vai vivendo. Mas tem uma hora, irmãos, que a gente percebe que é do Pai que a gente precisa. Todo mundo precisa de paternidade. Eu, por exemplo, não tenho mais a figura do meu pai, mas a minha paternidade está em Deus. Por Deus, como pai, eu me sinto amado pelo meu pai.
Então a minha paternidade, ela se realiza em Deus. Deus é o meu pai perfeito. Agora, eu não tenho a figura do meu pai terreno, mas eu tenho a figura do meu pai celestial. Não estou sozinho. Eu tenho a paternidade eterna. E um dia eu estarei com ele mesmo. Mas nós, como pecadores, rejeitamos a paternidade. E aí o filho volta. E o filho volta, o pecador voltou para a casa do pai. E ele agora recebe o carinho do pai, a paternidade do pai, o amor do pai, a autoridade do pai, a vestimenta do pai. Ele recebe tudo, o pai lhe entrega tudo. Devolve-lhe a herança. Coloca no lugar que ele precisa estar. O pai não o julga, o pai não o condena, o pai não vai mostrar o passado dele, o pai não faz nada disso. Deus, ele não vai olhar para os nossos erros. Deus, ele vai olhar para o nosso regresso. Deus, ele vai nos devolver a autoridade que já é nossa, que nós perdemos, que é a condição de filho. Mas aí o filho mais velho representa o fariseu. O fariseu é aquele que quando alguém volta, diz assim, não vai ficar não. Não dou um mês. Irmãos, nós na condição de filho, nós precisamos entender que o nosso pai tem braços abertos para todos os filhos que vierem. Nós não devemos ser aqueles que recusamos os nossos irmãos ou rejeitamos eles. Na verdade, independente da condição que ele vier. Quem foi aquele que chegou? Foi o que rejeitou o pai. Viveu absolutamente, gastou toda a sua herança, gastou o dinheiro com prostituta, veio quebrado, destruído, mas quando ele veio, o irmão deveria abraçá-lo, mas o irmão rejeitou. O problema não está no pai, o problema estava nos irmãos. O problema não estava no pai, o problema estava no irmão. Como nós, como irmãos, temos recebido aqueles que se aproximam de nós, eu quero te falar, querido, tenha o sentimento da gratidão por aqueles que chegam. Ame aqueles que estão chegando. Traga para perto o colo do pai, o braço do pai tem espaço para todo mundo. E aí o pai vai dar uma palavra para ele dizendo, quando ele fala assim, seu filho veio aí, o Senhor deu tudo para ele. E ele vai dizer para ele assim, você sempre foi o meu filho, tudo que é meu é teu. Sempre esteve. Se alguém não está aproveitando as bênçãos do pai, não é culpa do pai, é culpa nossa, que não estamos usufruindo das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.